Enquanto nós estávamos adorando, no momento que nós declarávamos, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Existem coisas na nossa vida, existem momentos, circunstâncias em que nós chegamos a um lugar onde só o Senhor pode fazer. Onde nós não temos como mover qualquer coisa que seja, onde o dinheiro não resolve, onde a nossa sabedoria humana não resolve. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que ensinaram para a gente na teoria, mesmo praticando, não está acontecendo. E à medida que eu estava sentada ali, declarando essa canção, eu ouvi o Espírito Santo dizendo, eu estou, de fato, começando a fazer coisas novas na vida de muitas pessoas, inclusive na sua, Naine. Numa situação que eu declaro todos os dias, nesses últimos tempos, dizendo, só o Senhor pode fazer. Quando eu chego diante de Deus, diante das coisas que eu preciso orar, e eu declaro sobre coisas, e oro, mas quando eu chego num determinado ponto, o meu coração é quebrantado diante da presença de Deus, porque eu reconheço que só Ele pode fazer. Então eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Se você está num lugar como eu, que só o Senhor pode fazer, hoje há uma liberação maior para a sua vida. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos esse lugar, quando a nossa confiança fragilizada parece estar diminuída, é quando nós encontramos força, coragem e sabemos de verdade que só Deus pode fazer por nós. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga, só o Senhor pode fazer em você e só o Senhor pode fazer em mim. Bem, essa noite, o tema que eu encontrei para esse compartilhar, que é isso que eu quero fazer nessa noite, se chama aprender ou se frustrar. Nós sempre vamos ter uma escolha a fazer na nossa vida, querendo ou não. Acreditando ou não, sempre é uma questão de escolha. E a nossa vida é um processo para nos conduzir ao final dela a um lugar. E esse lugar nós sabemos qual é. Esse lugar se chama eternidade. Nós vamos estar para sempre em um lugar. Então toda a nossa vida ela tem um propósito de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de arrancar aquilo que não é bom, de nos fazer melhor. Para quem? Para Deus, para nós mesmas e para as pessoas que estão à nossa volta. Só que é difícil muitas vezes a gente entender como Deus trabalha, sim ou não? É difícil entender. Você pode ser crente há 35 anos. Vai ter momento na sua vida que você vai ter aquela crise existencial. Pensando assim, Deus, não sei mais, já não sei mais. Não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei como crer, não sei como orar. E todas nós entramos nesse tipo de crise. Mas o fato é que nós sabemos por nós mesmas, no fundo e na nossa consciência natural e espiritual, nós sabemos por nós mesmas e por outras pessoas que Deus, Ele é perito em pegar coisas que não estão boas e transformar essas coisas em coisas maravilhosas. Deus, Ele é perito em pegar gente quebrada, destruída, quer seja emocionalmente, fisicamente, e construir um belo ornamento que se torna publicamente um testemunho para as outras pessoas que estão à sua volta. Deus é perito em fazer isso e só Deus pode fazer isso. E o processo nos ensina que Deus não só pode, como Ele faz isso na vida de todas nós. E hoje eu quero compartilhar com você esse texto que está ali em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1. Que diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ok, deixa eu te situar o que é que a gente está lendo aqui. A gente está lendo Êxodo capítulo 3, se percebeu, certo? Ah, que bom. A gente encontra no capítulo 2 a história de 40 anos da vida de Moisés. A Bíblia descreve esses 40 anos em pouquíssimos versículos. Moisés nasceu, aquela história que a maioria de nós conhecemos, sim ou não? E nesse capítulo, quando vira o capítulo, no versículo 1, está apresentando Moisés 40 anos depois
gerações. Ele tem 80 anos de idade. Eu fiz 40 anos esse ano. E, nossa, como eu estava com expectativa, e a gente com pandemia, e tudo que eu tinha planejado veio por água abaixo. Aí, a Bíblia faz quase isso. Me conta a sua vida de 40 anos em 1 minuto. Gente, como que você relata a sua vida em 1 minuto? 40 anos da sua vida em 1 minuto. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas tristes. Você quer passar muita coisa quando você fala isso. Mas a Bíblia faz isso. Ela relata a vida de Moisés, os 40 primeiros anos da vida desse homem, rapidamente. Eu não sei, mas sabe quando algo difícil acontece na nossa vida? Algo inesperado? Ou algo que nós não esperávamos cometer, como um erro grave, com pessoas. Quando algo acontece no meio do caminho, um relacionamento é quebrado, um casamento é destruído, um filho vai embora, algo que você não esperava acontece. E aí o tempo passa, talvez se passem muitos anos, e você não vai a esses lugares mais, você não conversa mais com essas pessoas, e de repente, muito tempo depois você aparece nesse lugar, com essas pessoas, e as pessoas olham para você e falam, nossa, o que aconteceu com ela? Nossa, como ela está diferente. Nossa, parece que ela está mais sábia, parece que ela está mais confiante, parece que algo aconteceu, porque isso se chama processo, e o processo na nossa vida em Deus, ele tem a forma de nos aperfeiçoar, de nos modelar. O problema é que muitas vezes a gente se frustra com os nossos fracassos, a gente se frustra com as tempestades que aparecem na nossa vida, e a gente acha que não tem mais jeito. E é sobre essa pessoa que nós vamos falar, porque ele se parece muito comigo e com você. Então a gente vê aqui Moisés, nesse monte Horebe, a gente sabe o que vai acontecer, a sarça ardente, Deus vai falar com ele, joga a vara e pega a vara, e Deus vai mandá-lo para o Egito, e ele vai ser o libertador de Israel, ele vai ser esse homem incrível. Mas no capítulo 2 tem informações muito importantes para mim e para você. Ali a gente sabe da história mais ou menos o quê? Que Moisés nasce num período em que não podia nascer. Onde os hebreus não podiam nascer no sexo masculino. E a mãe daquele menininho pega no colo e durante 3 meses tenta escondê-lo. Mas ele é tão bonito, ele é tão fofinho, ele é tão amado por aquela mamãe e ela tenta escondê-lo. Então ela chega um momento em que ela diz, só Deus pode fazer. As pessoas estavam matando os menininhos. E ela tem uma ideia, ela coloca, Senhor, vou colocá-lo aqui dentro desse cesto, vou colocá-lo à margem do Nilo, e seja o que Deus quiser. E ela nessa confiança coloca o menino ali. E a gente sabe então que exatamente nesse momento, exatamente nessa hora, algo extraordinário acontece. A filha do faraó vai se banhar nas águas. E quando ela vê o menino, algo acontece. Então, a própria mãe, biológica de Moisés cuida do menino durante um período. E agora, de fato, a mãe adotiva, que é a filha do faraó, está aguardando por Moisés. Então Moisés é desmamado, é levado ao palácio. Quando ele chega lá, algo acontece na vida dele. Ele é um príncipe agora. Ele não é escravo, ele não vai ser morto. Agora ele se torna o príncipe dentro da casa, dentro do palácio de Faraó. E quando Moisés cresce nesse lugar, o povo hebreu, a palavra diz que eles eram escravos. Então é muito certo que dentro do palácio eram hebreus, eram pessoas do sangue de Moisés que serviam ele à mesa, que vestiam a sua sandália, que trocavam as suas roupas, que davam comidinha na boca de Moisés. Então Moisés conhecia o seu povo pela maneira como eles serviam. Mas Moisés não sabia aonde eles moravam, Moisés não sabia como era a vida daquelas pessoas que carregavam o sangue que ele tinha. E sabe, gente, muitas vezes, quando a gente está num lugar confortável, isso fala para nós, que quando nós estamos muitas vezes em lugares confortáveis na nossa vida, nós temos a tendência a não nos importarmos com as pessoas. Muitas vezes nós estamos nos nossos palácios da vida. Nós agora temos um certo conforto, nós temos um certo lugar que Deus nos deu, talvez um bom casamento, talvez uma boa família, não sei, talvez um bom emprego, e nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor.
Nós não nos importamos com os nossos irmãos. Nós não nos importamos com aquele com os quais nós deveríamos nos importar. E Moisés está aqui vivendo esse momento dentro do seu palácio, mas Deus tem um plano para Moisés. Deus tem um plano de fazer Moisés libertador. E para isso Deus vai ter que tirar talvez aquele menino mimado de dentro do palácio para fazer dele um pastor, porque Deus o havia chamado para isso. E quando Deus tem um plano na nossa vida para salvar, para libertar um casamento, uma família, alguém do nosso trabalho, alguém da nossa casa, alguém que convive conosco, Deus muitas vezes vai precisar trabalhar o nosso coração, e Ele não vai conseguir trabalhar com um coração indiferente. Porque corações indiferentes não estão prontos para grandes coisas. Corações indiferentes não se sensibilizam com aquilo que precisa haver: coração, misericórdia, disposição, investimento. Nós não conseguimos fazer isso com esse coração indiferente. Mas quando Deus trabalha os nossos corações, e os nossos corações vão se tornando corações quebrantados, corações comovidos, então Deus pode fazer grandes coisas. Então Deus pode mover grandes coisas. Então Deus pode operar grandes milagres. Então Deus pode nos confiar grandes coisas. Porque o nosso coração é dele e porque o nosso coração também é para as pessoas. E aqui, quando Moisés estava vivendo no palácio, nos mostra que ele estava conformado, fingindo não ver, fingindo não saber como era o povo do qual ele tinha vindo. E muitas vezes nós estamos assim, fingindo para acalmar nossa consciência. Como que estão seus pais? Eu não sei como estão meus pais. Será que estão precisando de ajuda? Como que está seu marido? Você tem conversado com ele? Você tem visto por que ele está assim? Não sei. Você sabe por que seus filhos estão caminhando de mal a pior? Você está identificando o porquê? Não sei. Não sei, porque quando nós estamos vivendo para nós mesmos, nós não estamos compadecidos com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Com aqueles que nós amamos, com aqueles que Deus nos confiou. E Moisés estava exatamente assim, vivendo naquele lugar dessa maneira. Mas um dia Moisés decide sair do palácio. Ele decide visitar o povo dele, que ele tanto ouvia falar. Ele sabia como eles serviam, porque ele via isso no palácio diariamente. E claro, os escravos dentro do palácio eram diferenciados, eles tinham um protocolo. Então eles não eram tão massacrados, tão judiados naquela ocasião. Mas quando Moisés decide sair do palácio, algo vai acontecer. E quando Moisés sai, ele encontra um abismo. E a palavra diz, esse capítulo 2, ele relata rápido para nós, que Moisés vê um egípcio agredindo um hebreu. E quando ele vê isso, ele fica mexido. Ele quer defender o seu povo. De alguma forma aquilo renasce no coração, o espírito de misericórdia, de amor. Ele quer defender e ele não sabe lidar com maturidade. E ele faz uma péssima escolha. E ele mata aquele egípcio e esconde ele debaixo da areia. E naquele momento muda a vida de Moisés radicalmente. Sabe aquele dia que nós lembramos muitas vezes daquele relato médico que nós ouvimos, que mudou a nossa vida? Aquele dia que nós recebemos uma notícia que nos destruiu emocionalmente. Num dia, nós éramos uma pessoa. Em frações de segundos, nós não nos reconhecíamos mais. Isso aconteceu com Moisés. Por falta de muitas coisas, ele age dessa maneira. E agora ele está nessa situação. Ele age na força do próprio braço. E quantas vezes nós, no momento difícil da nossa vida, não agimos na força do nosso braço? E com isso nós pioramos a situação muitas vezes. Com isso nós falamos palavras das quais nós nos arrependemos até hoje. Se pudéssemos engoli-las outra vez, se pudéssemos voltar atrás e fazer diferente. Se eu tivesse essa cabeça, se eu tivesse essa maturidade, se eu tivesse essa idade. E a gente fica se. E Moisés está se deparando com isso. Enquanto
as nossas quedas, muitas vezes para nós, o nosso ponto de vista é assim: nossa, essa queda, esse fracasso, isso que aconteceu na minha vida aponta aparentemente para o final da nossa história, para o final de uma vida feliz, para o final de uma vida emocionalmente completa. Quando nós olhamos para isso e achamos que é o fim, Deus é capaz de pegar isso e fazer isso um treinamento para nós. Deus é perito em pegar coisas que estão destruídas e torná-las novas outra vez. E nos fazer florescer outra vez. E nos fazer sorrir outra vez. E nos fazer ter expectativas outra vez. E fazer amadurecer a nossa fé. Deus trabalha conosco. Deus pega os nossos erros. Deus pega os nossos fracassos. E Ele trabalha a nossa vida. Ele aproveita. Não é porque Ele fez com que aquilo acontecesse para nós. Nós somos responsáveis por aquilo que vivemos. Pelas nossas escolhas. Por como levamos a nossa vida. Mas quando nós pedimos a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, é isso que Ele derrama, graça e misericórdia. E Ele pega o que está quebrado, o que está sujo, o que ninguém acredita mais, e Ele faz novo de novo. Ele se chama Deus, Deus de passado, de presente e de futuro. Nós não precisamos habitar no nosso passado. Nós não precisamos, ainda que o nosso passado tenha sido ontem, ele esteja fresco para nós. Algumas de nós, e talvez a maioria de nós, estamos no processo. E o processo vai nos conduzir a um lugar, acredite nisso. Deus está trabalhando em você. Deus vai usar cada situação na sua vida, quer você erre ou não, para te aprimorar e para te levar para o seu propósito. É isso que Ele faz. Essa é a perícia de Deus. Essa é a especialidade de Deus em nossa vida. Agora nós vamos aprender ou nós vamos nos frustrar? E quando a gente vê aqui que Deus está transformando um príncipe mimado, porque assim, gente, às vezes a gente acha que sabe, a gente sabe. Confia que eu sei, confia na mãe, né? Que nem os jovens brincam, confia no pai, né? A gente tem uma autossuficiência, uma autoconfiança, a gente acha que vai dar conta, que vai dar certo, que tudo vai ser... E a gente sabe que a vida não é assim. E que nós vamos precisar da interferência do Senhor. E Deus vai precisar trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso temperamento, o nosso jeito, para que Ele possa nos conduzir ao lugar que Ele tem para a nossa vida. E Ele sempre vai fazer isso em amor, ainda que doa. Ele sempre vai fazer isso com amor, ainda que doa. Porque o propósito dEle é sempre te atrair para Ele. Sempre te atrair para Ele. Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. E aí a gente vê que Moisés vai levar aqui 40 horas, 40 minutos depois de ter matado o egípcio, e todo mundo ficar sabendo, ele vai levar esse tempo talvez para sair do Egito, porque agora ele é um foragido, todo mundo está atrás dele. A vida dele mudou, ele não é mais um príncipe do palácio. E talvez ele leve 40 minutos, 40 horas para fugir do Egito, mas vai levar 40 anos para o Egito sair de dentro dele. Existem culturas que nós aprendemos, existem ideologias que nós assimilamos, existe uma religiosidade que nós impregnamos em nós, que Deus precisa arrancar da nossa vida para que Ele possa nos conduzir àquilo que Ele tem, para que Ele possa nos mostrar numa nova perspectiva, para que Ele possa manter o nosso coração perto da presença dEle. E foi assim. E tem muita gente que muda de marido, muda de casa, muda de amigo, muda de emprego, muda de roupa, e muda, mas não muda. Mas não se abre para ser mudado, não permite o Espírito Santo trabalhar, não diz com sinceridade de coração: Espírito Santo, trabalha a minha vida, trabalha o meu coração, trabalha o meu ego. Senhor, me dá um espírito humilde, me dá um espírito quebrantado, me ajuda. Eu sou tão irada ainda, eu sou tão bocuda ainda. Senhor, eu sou tão difícil ainda, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Tu és o Deus, o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Aquele Deus que trabalhou a vida de Moisés durante 40 anos, aquele Deus depois que trabalhou por mais 40 anos para que ele alcançasse o lugar que ele precisava alcançar, é o mesmo Deus que trabalha hoje na sua vida.
que trabalha na minha vida é o mesmo. Ele não mudou, Ele não sofreu alteração em nada, Ele continua sendo Deus. Um Deus de amor, um Deus que captura o nosso coração, um Deus que trabalha nos nossos processos, um Deus que está nos ensinando a ser melhores a cada dia. Está nos conduzindo na nossa jornada. Mas às vezes a gente está tão frustrado, nós estamos tão perdidas, muitas vezes tão sufocadas, que nós não conseguimos perceber e nós achamos que é o fim da linha. E nós achamos que nós perdemos. É isso que vem à mente: eu perdi. Não tem como recuperar, não tem jeito. Para mim não tem jeito, tem para ela, mas para mim não tem jeito. Quando nós reconhecemos o tamanho da grandeza e do amor de Deus por nós, é uma aceitação do amor dele por nós. Nós precisamos reconhecer que Deus nos ama, que Deus se importa, que Deus nos vê, que Deus conhece o nosso nome, que Deus tem planos de paz para a nossa vida, e que ainda que não saia da maneira como a gente planejou, da maneira como nós esperávamos, Deus pode pegar qualquer situação da nossa vida e pode revertê-la em um quadro de bênção sobre nós. Ele continua fazendo isso. E aí então a gente vê, ainda no capítulo 2, que é super rápido, dizendo que Moisés foge para o deserto. O deserto era um lugar perigoso, Moisés não tinha experiência, ele era um filhinho da mamãe, ele era um príncipe mimado, ele não estava acostumado a descer do patamar que ele vivia. Era difícil para ele comer arroz, feijão e ovo, ele estava acostumado com picanha todo dia, estava acostumado com fast food todo dia. Eu posso pedir, eu posso pagar, eu posso. E a vida dele muda. E de repente a palavra diz que ele encontra um poço. Enquanto ele está caminhando pelo deserto, ele encontra um poço. E ele se assenta nesse poço. Moisés tem uma única experiência com as águas. Ele ouviu desde pequeno que ele foi encontrado nas águas. Ele ouviu possivelmente da sua família, de Joquebede, da sua mãe, quando ele foi levado ao palácio. Depois, pelas pessoas que caminhavam à sua volta, ele ouviu essa história. Você foi salvo das águas, Moisés. Quando você estava lá escondido, você foi salvo nas águas. E ele agora, com 40 anos, ele tem essa informação. E quando ele chega nesse poço, a palavra diz que ele senta e ele está perto dessas águas. Então, a primeira experiência de Moisés com Deus foi nas águas, que Deus o salvou. E agora, 40 anos depois, ele está sentado num poço. E a sua segunda experiência também é com as águas. E ele pensa: se Deus fez na minha vida uma vez, Deus pode fazer de novo. Ele sabia que as águas estavam ali como um sinal profético na vida dele, para lembrá-lo, para lembrar a sua consciência, para trazer a memória que Deus podia fazer de novo. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando nós encontramos novos problemas, novas circunstâncias na nossa vida, nós queremos ter novos jeitos de solucioná-los. Mesmo diante de Deus, queremos inventar modas diante de Deus, para ver se Deus nos ouve, para ver se Deus faz aquilo que nós precisamos fazer. Mas isso nos fala, isso nos mostra que aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer, sempre vai gerar um resultado fiel como da primeira vez. Moisés sabia disso. Sabe aquela oração de madrugada, quando você levantava por aquela situação impossível ou tão difícil? Aquele voto que você decidia fazer voluntariamente. Não era uma coisa do seu GC, não era uma coisa que todo mundo estava fazendo, você sentia. Sabe aquele jejum que você levanta diante de Deus pedindo por algo, para que Deus rompa, para que Deus abra portas, para que Deus faça coisas na sua vida? Aquele jejum de palavras, muitas vezes, necessário na nossa vida, para a gente parar de pecar, para a gente parar de falar o que não deve, para a gente parar de expressar coisas que a gente sabe que não estão nos ajudando. Nós já passamos por esse lugar, onde Deus fez milagres, sim ou não? Nós já passamos por essas experiências, onde nós sabíamos que aquele era o lugar onde Deus falava, aquele era o lugar onde Deus se movia. Volte para esse lugar.
Volte para o poço, volte para as águas. Faça como Moisés, ao olhar para as águas outra vez, se lembre, Deus pode se mover outra vez. Deus está nos esperando lá. Existe um lugar onde Deus nos espera. Existe um lugar onde Deus nos ouve. Existe um lugar que nós já éramos acostumadas a estar e que hoje nós já temos 40 anos. Nós já somos as princesinhas do palácio. Nós já temos o nosso jeito de fazer a nossa vida. Por que precisamos tanto? Precisamos tanto. Precisamos tanto estar nesse lugar. Precisamos tanto estar nesse lugar da presença de Deus. Então a gente vê que Moisés sentou no poço e depois chegaram 7 moças, a palavra fala, e eram as filhas de Jetro, que lá na frente ele se casa com uma delas que se torna, Jetro, sogro de Moisés, quando a gente leu no capítulo 3, no versículo 1. Então ele está sentado ali, elas chegam com o seu rebanho, e a Bíblia fala que todas as vezes que as meninas iam tirar água do poço, os pastores que já estavam ali, mandavam as meninas embora, dificultavam para que elas pudessem pegar água no poço, e toda vez era difícil, então elas voltavam para casa muito tarde. Mas naquele dia não. Naquele dia foi diferente. Naquele dia Moisés está sentado no poço. E como Deus quer transformar um príncipe em pastor, Deus está trabalhando. E Deus mostra para Moisés, inclusive nessa situação, o que ele não deve fazer. Quando ele olha aquele tipo de pastor, sabe aquelas pessoas que são vestidas de piedade, de religiosidade, que querem dar sermão na gente, que ao invés de colocar a gente para cima, puxa para baixo? Sabe aquelas pessoas que são vestidas de muitas coisas, mas que não estão nos ajudando, e às vezes vêm até em nome de Deus para a nossa vida? Essas a gente deve correr, a gente deve fugir. E Deus está ensinando a Moisés também a como ser um bom pastor. E aí Deus estava dizendo para ele, naquele momento, Moisés, sentado naquele poço, Moisés, eu te livrei no Nilo, você livra essas moças agora no poço, e daqui a 40 anos você vai livrar uma multidão das águas. Porque esse fluir de generosidade vai atraindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Conforme nós recebemos, nós damos. Conforme nós recebemos, nós damos. Isso atrai a bênção e o favor de Deus para a nossa vida em todas as áreas. Às vezes nós estamos semeando, fazendo coisas, sendo generosas financeiramente, mas nós estamos colhendo de uma outra forma. Nós estamos colhendo emocionalmente, nós estamos colhendo com coisas indo bem na nossa vida. Às vezes as coisas não estão bem financeiramente, mas estão fluindo, estão em ordem, outros parâmetros da nossa vida. E há um fluir de generosidade que vem da parte do Senhor, que é poderoso. E Moisés entendeu isso. E isso é tão relevante para nós. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas a gente precisa crescer nisso. A questão da generosidade, às vezes você está no trânsito, e você está com pressa, e você pede a vez, alguém libera para você entrar, nossa, você fica super agradecida, buzina para a pessoa, abre a janela, porque é difícil, gente, ainda mais para a mulher, a gente sabe o preconceito que tem, E aí você está ali, 3, 5 quadras à frente, e de repente alguém pede para passar, você não quer dar a vez, mas o que você faz? Você pensa, puxa, acabaram de ser gente boa comigo, como que eu não vou retribuir, Tá bom, meu filho, vai, passa na frente, vai. Não é assim? Porque a generosidade atrai a generosidade. A generosidade faz a gente pensar, porque nós estamos recebendo, nós também queremos fluir dessa maneira. Eu contei isso, que durante 1 ano da minha vida, eu fiz semeaduras semanais. Eu decidi fazer esse propósito diante de Deus. Deus não me pediu, mas eu decidi. Então, cada semana eu dava algo para alguém. Era um batom, era um brinco, era uma calça, era um cinto. Era um valor em dinheiro, levava alguém numa loja, comprava uma peça de roupa e assim foi indo. Quando eu cheguei no meio do ano, eu não aguentava mais. Eu já queria desistir daquilo. Eu falei, acho que eu fui muito ousada, querer fazer dessa forma. E foi bem difícil. Mas eu terminei. Terminei já no final do ano, não sei o que dando mais, Mas o que aconteceu foi que o tempo passou e depois eu recebi uma mensagem, de um casal bem querido aqui da nossa cidade, que tem um salão de beleza, que falou, Naine, a gente quer abençoar você toda semana, com a unha, com o pé, com a sobrancelha, com a tintura do seu cabelo, com o corte, e também com uma maquiagem toda semana. Falei, gente, mas tá. Eu fiquei assim, muito chocada com aquilo.
Mas eu fui. E como eu sou mais reservada, então, no começo era bem difícil para eu receber esse tipo de coisa. Então, eu chegava constrangida e tal, mas foi indo. Passou 1 mês, 2 meses, eu fui lá e falei à dona do salão, falei, olha, eu quero te agradecer, gente. Olha, vocês foram especiais na minha vida por semearem isso para mim. Isso é um poder da semente. Deixa eu explicar a semeadura, como funciona. Vocês fizeram sem saber. Obrigada, muito obrigada. Não, a gente quer continuar fazendo isso. Falei, não, gente, não precisa. Não, a gente quer continuar. Tá bom, continua então, né? E aí, eles continuaram fazendo isso. Isso estendeu para 1 ano. Quando deu 1 ano, eu falei, gente, 1 ano, um salão, a gente sabe quanto custa tudo isso, pagar os profissionais que fazem isso e tal. Eu fui lá, agradeci, comprei um presente, agradeci, olha, obrigada. Esse tempo de 1 ano foi assim a coisa incrível que eu recebi. Vocês não sabem que valor isso tem para mim, muito obrigada e tal. Não, a gente quer continuar abençoando você. Não, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4, 5, 6 anos. 6 anos, gente, toda semana. Toda semana eu recebo tudo que você está vendo aqui. Porque se eu tiro isso aqui, não tem nada de bonito aqui por baixo. Não sobra nada, né? 6 anos. O que eu quero dizer com isso é assim, eu nunca pedi isso para Deus, entende? Eu tinha até coisas mais urgentes, assim, Deus dá para passar essas coisas, né? Eu nunca pedi para Deus, mas o fato é que quando você é generoso, o poder da generosidade atrai generosidade. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Deus sempre vai nos abençoar. Não foi daquela maneira como eu fiz, foi de outra forma. E como Deus tem derramado sobre a nossa vida. Mas eu não parei de plantar. Eu não parei de ser generosa. Foi isso lá, mas nós continuamos. Eu e o Márcio, nós temos a cultura da generosidade. Quarta-feira nós fomos jantar com os nossos filhos. Nós estávamos viajando porque estávamos de aniversário de casamento. 24 anos de casados. Foi uma viagem maravilhosa, né? Curtimos muito aquele momento. Obrigada. Inclusive, um presente de um casal para nós, que nos abençoou e pagou toda a nossa viagem para que nós estivéssemos num lugar maravilhoso mesmo. E nossa gratidão ao Senhor por eles e por tudo que Deus tem feito. Mas chegamos e os nossos filhos estavam como? Meu Deus, vocês comeram bem lá, a gente não comeu. Vocês ficaram aproveitando e a gente não... Ou os sanguessugas, né? Porque o filho sabe ser sanguessuga, não é mesmo? A gente, meu Deus, não comeram as crianças, de certo, né? Tudo barbado, né? E eu falei, tá bom, vamos sair para a gente jantar e tal. Então, para a gente ter um tempo, né, de relacionamento em família, fomos. Aí chegamos lá, tinha, né, uma família lá jantando, comemorando um tempo da vida deles, lá um filho que estava casando, eles estavam, né, se relacionando nesse tempo. Hora de ir embora, a gente foi lá, chamou o gerente, falou assim, a gente quer pagar daquele casal que está de casamento, por favor, nem fala para ele agora tudo, mas depois informa que já está pago o jantar dele e tudo mais. Porque a generosidade é isso. Nós temos prazer em fazer isso. Não fazemos levantando a bandeira, vejam o que eu faço. Mas às vezes isso acontece, às vezes se faz até necessário. Mas essa unção da generosidade é uma chave para nós. Eu sei que às vezes a gente esquece, a gente amortece no caminho, mas é bom a gente sempre lembrar que isso atrai o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, aquelas moças, elas sofriam abuso de poder por muito tempo. A Bíblia fala que elas iam ao poço e todas as vezes os pastores as maltratavam. E elas demoravam para pegar água. Então, 2 coisas acontecem quando a gente está no propósito de Deus. 2 coisas acontecem quando a gente senta ao poço. Eu posso ser a pessoa que Deus vai usar, que Deus coloca em lugares estratégicos para abençoar outras pessoas. Para quebrar um ciclo de abuso, um ciclo de exploração. Deus nos levanta em lugares, em determinadas situações, para que a gente possa parar ciclo na vida de pessoas, para instruí-las a não aceitarem determinadas coisas, a não serem mais escravas, a não serem violentadas. Deus nos usa para isso, como Moisés foi usado para ajudar aquelas mulheres. E outra coisa que Deus faz na nossa vida, é que Deus também coloca alguém sentado ali no nosso poço. Deus envia Moisés para nós. Muitas vezes, quando a gente não está conseguindo, quando nós estamos sobrecarregadas, Deus vai usar alguém. O problema é que a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Deus fala com o pastor Márcio
dá uma visão para ele, mostra o meu nome com a passagem bíblica, dá um revelamento para ele, né? A gente idealiza algumas coisas, mas Deus fala conosco o tempo todo. Deus pode usar seu filho de 5 anos para falar com você, quando você está disposta a ouvir o que Deus quer falar. Deus pode usar os pássaros cantando ali na sua janela. Deus pode usar uma amiga do trabalho, que nem conhece a Jesus, para te colocar no prumo de novo, para te ajudar, para vir com intervenção de coisas negativas na sua vida, com ciclos que estão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Deus usa pessoas. Deus vem, é maravilhoso quando nós estamos aqui no tempo de adoração, nosso tempo de devocional. Deus fala por meio da palavra, Deus fala no nosso tempo de oração, mas Deus também fala por meio das pessoas. E nós precisamos desejar, estar atentas para ouvir pessoas que passam na nossa vida. E as meninas então, Moisés as ajuda, e olha que Moisés tinha todos os motivos para não fazer nada. Ele era egípcio, ele estava sentado ali, ele estava chegando naquele momento, mas ele decide fazer essa intervenção. Então as meninas correm para casa e falam: pai, você não sabe o que aconteceu hoje, aconteceu algo maravilhoso. E o pai fica assustado, porque era acostumado a receber as meninas muito tarde, porque sempre tinha um problema com os pastores. Mas naquele dia foi diferente. E quando elas chegam, a Bíblia fala que elas relatam a Jetro o que tinha acontecido. E quando elas contam, o egípcio nos ajudou a dar água para os nossos rebanhos, a trazer água para casa. Ele nos ajudou. Pai, ele, meninas, acalmem-se. Aonde ele está? Vocês não podem deixá-lo passar. Aonde ele está? E isso fala para a gente que Deus levanta pessoas na nossa vida, muitas vezes, que nós não podemos deixar ir, que nós temos que ter gratidão, que nós podemos, de alguma forma, deixá-las entrar mais na nossa vida, serem mais amigas, serem mais próximas. Existem pessoas que Deus levanta em determinadas estações da nossa vida que vão nos ajudar. E Jetro, como homem de Deus que já era, sacerdote de Midian, ele disse: aonde ele está, não deixem ele ir embora, não deixem ele passar. Isso fala muito para nós. Quantas pessoas nós deixamos passar na nossa vida? Porque nós estamos nos nossos palácios, nós não percebemos quanta gente boa para relacionamentos, quanta gente boa, às vezes, para um conselho em determinada área. Não em todas as áreas, mas uma determinada área. Essa me ajuda, às vezes, a melhorar como esposa. Essa me ajuda como mãe. Essa me ajuda como uma pessoa solteira. Essa me ajuda na área financeira. Nós precisamos das pessoas à nossa volta. E quantas pessoas Deus levanta ao nosso redor. E eu declaro que vão chegar dias na sua vida, onde Deus vai marcar você com a sua chegada ao poço. Quando você chegar ao poço, chegar à presença de Deus, quando você olhar as águas, você vai se lembrar. Você vai se lembrar daquilo que Deus já fez e seu coração vai ser nutrido de esperança outra vez. Sabe o que aconteceu, gente? No capítulo 2, tão rapidamente, Deus conta 40 anos da vida de Moisés. E aqui nós estamos vendo no capítulo 3, no versículo 1, nós lemos ali: Moisés, então, estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele vai ao Monte Horebe, e ali Deus vai falar com ele. E ali Deus vai iniciar um novo processo na vida de Moisés. Isso fala que Deus usou aquela família, Deus usou aquelas pessoas para trabalhar um homem que futuramente seria poderosamente usado nas mãos de Deus. E nós somos como ele. Nós somos as verdadeiras pastoras que Deus confiou o pequeno rebanho na nossa mão. A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, aquela que enxerga de uma maneira mais alta, mais nobre, aquela que ajuda, aquela que muitas vezes até suporta muitas coisas, porque sabe que vai chegar o dia onde o marido, onde o filho, onde a mãe, onde o pai também terão o seu próprio encontro no seu poço. Porque é assim que Deus faz com todas nós. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé.